Bem-vindos à sessão solene do Dia da Universidade Católica Portuguesa. Em nome de Sua Eminência, o Magno Chanceler da Universidade Católica Portuguesa, declaro aberta a sessão. O hino académico foi interpretado pelo ensemble musical da Escola das Artes, com Pedro Monteiro ao piano. Para dar as boas-vindas, chamo o Sr. Professor Dr. Joaquim Azevedo, Presidente do Centro Regional do Porto. Reverendíssimo Sr. D. José Policarpo, Magno Chanceler da Universidade Católica, Reverendíssimo Sr. D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primário de Braga, Reverendíssimo Sr. D. Manuel Clemente, Bispo do Porto, Sra. Professora Maria da Glória Garcia, magnífica Reitora da Universidade Católica, Sr. Dr. Artur Santos Silva, excelentíssimos professores, funcionários, alunos, excelentíssimas autoridades civis e militares. A todos gostaria de, em brevíssimas palavras, dar as boas-vindas e agradecer muito calorosamente a vossa presença. Queria também fazer uma menção muito especial de acolhimento, desta vez mais formal, da Sra. Reitora no Porto, no primeiro dia da Universidade do seu mandato, e é uma primeira palavra de alegria pela sua designação e pela sua presença à frente dos destinos da nossa Universidade, uma presença que sabemos que é entusiasmada, empenhada e lúcida, e também uma palavra para lhe confiarmos o nosso apoio e a nossa esperança, nós que a reconhecemos pela sua alegria e pelo seu sentido de construção corajosa de um futuro melhor para a Universidade. Sabemos bem as dificuldades que a Universidade atravessa, de certo modo entrincheirada entre uma política desajustada e injusta de financiamento do ensino superior e, por outro lado, as crescentes dificuldades das famílias em pagar os custos reais do ensino universitário. Mas neste momento de celebração do Dia da Universidade, precisamos de dizer, sobretudo, e sem medo, que Portugal precisa de nós, como uma voz de cultura sedimentada, coerente, independente, uma voz que garante a transmissão dos valores maiores da nossa matriz cultural e uma voz que inspira confiança. Este é o dia também em que devemos dizer que a Igreja Católica presente em Portugal precisa muito da sua Universidade, tecendo uma reciprocidade que a todos interessa aprofundar. Tudo continuaremos a fazer a partir aqui deste nosso lugar do Porto, para prestar este serviço à sociedade e à Igreja com humildade e com coragem, com inteligência e com persistência. Este é também o dia em que temos que dizer-nos uns aos outros que continuamos disponíveis para acolher este apelo imenso e urgente que o momento presente nos lança em Portugal, um apelo a um incessante recomeço. Não estamos bloqueados, o rumo que Portugal e que o nosso país tomou não constitui nenhuma fatalidade. Há uma imensidão de sementes que estão a morrer e a renascer, feitas novas plantas, árvores e frutos. Os jovens que nós acolhemos aqui e que educamos dizem-nos que a história está aberta, que há imensas e muitas alternativas em jogo. A Universidade Católica tem dado e continuará a dar importantes contributos para o renascimento da esperança, uma esperança alicerçada, esperemos, num novo compromisso social e solidário. Daqui do Porto, olhando o mar, prezando a liberdade, revalorizando a cultura, abertos ao mundo, deste cais granítico, estamos certos, partiremos mais solidários para novas descobertas. Obrigado pela presença de cada um e de cada uma. Bem-ajam por isso mesmo e muito sentidamente, obrigado pela presença num ato tão significativo da vida do conjunto desta unidade que é a nossa Universidade. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Artur Santos Silva, que vai proferir a oração de sapiência subordinada ao tema A Universidade. Sr. Dom José Policarpo, Magno Chanceler da Universidade Católica Portuguesa, Sr. Dom Jorge Ortiga e Sr. Dom Manuel Clemente, eminências reverendíssimas, Sra. Reitora da Universidade Católica, Professora Maria da Glória Garcia, Sr. Professor Joaquim Azevedo, Presidente do Conselho Regional do Porto da Universidade Católica, senhoras e senhores professores e alunas e alunos da Universidade Católica, minhas senhoras e meus senhores. É sempre com muito gosto que venho à Universidade Católica. Foi aqui que eu comecei uma parte do meu trajeto profissional no princípio dos anos 80, pela mão do professor Carvalho Guerra e do professor Batista Machado, que tão cedo nos deixou e que na altura lançaram no Porto o curso de Direito no Centro Regional do Porto, e onde eu tive o gosto de colaborar e mais tarde tive também muito gosto em participar no Conselho Superior da Universidade Católica. Ainda há uma semana aqui estive num outro evento de colaboração entre a Fundação Carlos de Gulbenkian e a Universidade Católica, e portanto é para mim uma grande honra estar aqui a participar na sessão solene do Dia da Universidade. E o tema é tentar conjugar a universidade com a cidade. A universidade, criada na Europa há mais de 800 anos, exerce um papel fulcral no desenvolvimento do homem. Está na cúpula do sistema de ensino, constitui a memória do conhecimento adquirido e, através dos séculos, gera e transmite conhecimento, desenvolve o espírito científico, interpreta o mundo em que vivemos, procura antecipar o futuro, ajuda-nos a encontrar os caminhos da modernidade e do progresso. A cidade, no sentido mais nobre da palavra civitas, é a reunião de cidadãos. Ser cidadão supõe a aprendizagem de conhecimentos e saberes essenciais que estimulam comportamentos que nos vão ajudar a enfrentar um mundo em acelerada mudança como é o nosso. Ser cidadão é ter o gosto de aprender, afirmar o espírito de iniciativa, assumir o gosto pelo risco, o que proporcionará a cada um de nós ser autónomo, independente, capaz de enfrentar a vida com vontade de vencer. Ser cidadão é combater o desinteresse e a indiferença cívica. Temos que saber reclamar de quem exerce funções nobres e superiores no Estado elevado saber e competência, exemplar respeito de valores e princípios. Ser cidadão é participar na valorização de uma nação inteira, de uma história, de uma cultura e de uma língua, de uma nação herdeira, de uma história, de uma cultura e de uma língua cuja importância temos que saber valorizar e afirmar no mundo. Num momento de grave crise económica e social como aquele em que vivemos, temos que fazer um maior apelo à sabedoria e à justiça. A sabedoria e a justiça ajudar-nos-ão a compreender melhor o que importa fazer para superar as dificuldades que enfrentamos. Como se diz no livro de Eclesiastes, no amor à sabedoria, aquele que ama a sabedoria ama a vida. Como escreveu em 1993 o então cardeal Ratzinger, no seu livro A Igreja e a Nova Europa, um país, uma civilização, uma cultura têm valores que justificam pôr a vida em jogo,
Se esses valores deixarem de existir, também terão ruído os fundamentos e as forças que sustentam o convívio social e edificam uma nação como comunidade de vida e de destino. Como disse, o nosso país vive uma severa crise, a mais séria e profunda das nossas gerações. Em 13 anos neste século, quase não se registou crescimento económico. A dívida pública e a dívida externa em relação ao PIB duplicaram. O desemprego quadruplicou e só nos últimos 2 anos aumentou 50%. O investimento privado também tem vindo a cair desde o início do século. Temos, pois, que inverter este caminho. Temos que inverter as expectativas dos agentes económicos com políticas adequadas. Só com um aumento do investimento privado podemos combater o maior fator de exclusão social, o desemprego, ainda mais agudo na população mais jovem. Mas à universidade cabe também a responsabilidade de contribuir para que o nosso sistema de ensino adeque as qualificações adquiridas às competências exigidas pelo mercado de trabalho. Por outro lado, compete igualmente à universidade maximizar o notável investimento que Portugal, em especial desde o início deste século, efetuou em investigação e desenvolvimento, que foi a principal prioridade da Agenda de Lisboa, aprovada pelo Conselho Europeu, que se realizou em 2000, e agora da nova Estratégia Europeia, Europa 2020. Com efeito, as despesas de ID elevaram-se de 0,7% do PIB em 2000 para 1,6% em 2010. Neste mesmo período, a União Europeia apenas aumentou o mesmo indicador de 1,9% para 2% do PIB. Isto é, Portugal está hoje muito perto dos valores em investigação e desenvolvimento da União Europeia. O número de investigadores por 1000 habitantes ativos em Portugal, que era de 3,3 em 2001, atingiu hoje 8 em 2010, 8 por 1000, portanto, quase triplicamos este valor e estamos acima da média da União Europeia. Portugal nunca teve gerações tão bem preparadas como tem hoje para modernizar o país. Mas importa maximizar este investimento feito em investigação e desenvolvimento, convertendo eficazmente todo este esforço em inovação empresarial. É necessário que sejam consagrados e estruturados incentivos para que esta capacidade de geração de conhecimento seja eficazmente transferida para a sociedade e, em especial, para as empresas e para o Estado. Só 25% do total dos nossos investigadores trabalham em empresas ou para empresas, número que é menos de 1/3 da média da União Europeia. Mas é justo lembrar que há 10 anos este valor era 5 vezes menor. Na mais intensa utilização da capacidade instalada das nossas universidades e outras instituições de investigação reside a principal chave para a solução do nosso desafio central, o reforço da competitividade de Portugal através da inovação. Estes são 2 grandes desafios para as nossas universidades: formar jovens com as qualificações que o país precisa e transferir para a sociedade a capacidade de gerar conhecimento, transformando-a, como disse, em valor económico através da inovação. Portugal tem que saber e querer investir mais e melhor, gerando emprego e crescimento económico, ser mais competitivo através da inovação, para, como disse hoje, estar muito bem preparado. Nunca na nossa história tivemos um capital humano com esta qualidade. Um outro grande repto para as nossas universidades é o de liderarem a reforma da organização e gestão da administração pública, que foi tema
nos 2 primeiros dias desta semana, de uma conferência que a Fundação Carlos de Gulbenkian realizou com o Banco de Portugal e o Conselho das Finanças Públicas. Tal como a Suécia, a Finlândia e o Canadá fizeram na década de 90, temos que ser capazes de fazer profundas reformas na administração central e local do Estado, tal como nas empresas de serviço público. Só a nossa academia, as nossas universidades, tal como aconteceu nesses países que venceram crises perfeitamente comparáveis com a nossa, está em condições de gerar e transferir o conhecimento para transformar o Estado de forma sábia e pragmática numa entidade que funcione com muito mais eficiência, não absorvendo e captando recursos que o setor produtivo precisa para se modernizar e crescer. Precisamos, pois, urgentemente de uma profunda reforma no funcionamento do Estado. Precisamos de melhor Estado. A burocracia, a organização ineficiente, a falta de resposta em tempo adequado do sistema de justiça, a ausência de rigor e competência na preparação e execução de investimentos públicos são alguns dos aspectos mais negativos da ação do Estado. O setor produtivo privado está a ser o único pilar que funciona na geração de riqueza. Assim tem sido, assim tem que ser e tem que ser cada vez mais. A iniciativa privada tem que se multiplicar. Precisamos de mais empreendedores com grande atitude inovadora, muitos dos quais sairão seguramente das nossas universidades. Precisamos que as nossas empresas mais bem-sucedidas também afirmem cada vez mais estar do lado da mudança positiva, da inovação e saibam ir buscar às universidades e aos centros de investigação o conhecimento de que tanto precisam. Devemos seguir os melhores do mundo, que são os pequenos países europeus, como os Estados nórdicos. Ao ler o último Economist no meu trajeto de Lisboa para o Porto, a capa hoje do Economist é exatamente o exemplo a seguir, o super exemplo a seguir, o dos países nórdicos. Foi uma coincidência, mas talvez não seja. Os que mais investigam, os que mais inovam e os que têm um Estado social mais abrangente na saúde, na educação, na velhice, são exatamente os países nórdicos. Países em que os políticos afirmam um grande sentido de coesão e identificação com os interesses nacionais, capazes dos mais amplos entendimentos políticos e sociais, quando necessário, como aconteceu marcadamente na Suécia e na Finlândia há muito pouco. Países em que a sociedade civil é forte, se mobiliza para discutir e participar nas grandes questões nacionais, onde se exige rigor ético e competência na condução dos interesses públicos, na gestão do bem público. É isso que a Universidade deve querer e saber exigir para Portugal. Muito obrigado.
agora como soprano Carolina João e ao piano Marlene Tavares, interpretando a área Torname a Vajajar da ópera Alcina de Handel. Aos doutores que obtiveram o grau em 2012, a senhora reitora vai entregar as cartas doutorais e impor as respectivas insígnias. Irei fazer a chamada pela ordem de precedência das unidades e, dentro dela, por ordem alfabética dos laureados. Faculdade de Teologia, Emanuel António Brandão de Souza. Faculdade de Ciências Humanas, Aida Lopes Bento Esteves Ferreira. António Carlos Candeias de Araújo. Elisabetta Cola Rosado Coelho David. Maria Paula Marques Batista Coelho Paes. Ricardo José da Silva Lins. Pela Faculdade de Direito, Fernando Augusto de Sousa Ferreira Pinto. Henrique João Martins Gomes Salinas Monteiro. Manuel António Fontaine Campos. Manuel Monteiro Guedes Valente. Pela Escola Superior de Biotecnologia, Ana Luísa Leite Fernandes Amaro. Anuque Ferreira de Freitas Batista Duque. Gisela Cristina da Cunha Mendes. Ivone Cristina Vaz Moreira. Centro Regional das Beiras, Departamento de Letras, Ana Isabel Pereira Pinheiro da Silva. Escola das Artes, Carlos Ruiz Carmona.
Ana Cristina Ribeiro dos Santos. Helena de Fátima Gonçalves de Castro. Paula Cristina Romão Pereira. Instituto de Estudos Políticos, Francisco Xavier Pablo da Silva Torres. Miguel Francisco Loureiro de Matos Chaves. Paulo Nuno Sombrinha Zagalo e Melo. Instituto de Bioética, Carlos Manuel Costa Gomes. Manuel Jorge Santos da Silva Cruz. Instituto de Ciências da Saúde, Alexandrina Maria Ramos Cardoso. Elizabeth Maria das Neves Borges. Isabel Carvalho Beato Ferraz Pereira. Maria José da Silva Peixoto de Oliveira Cardoso. Maria Neto da Cruz Leitão. Maria Susana França e Sousa Pacheco. Rosa Cândida de Carvalho Pereira de Melo. Wanda Lopes da Costa Marques Pinto. No mesmo ano de 2012, receberam também os graus de doutores
Da Faculdade de Ciências Humanas, Cristóvão Adelino Fonseca Franco Ribeiro Margarido, Elisa Catarina Rosvita Ante, Fátima Patrícia Nunes da Encarnação Marques Dias Soares, Rogério Martins Frazão. Da Escola Superior de Biotecnologia, Filipa Cristina Soares Mendes, Irina Susana Sousa Moreira. Do Centro Regional das Beiras, Departamento de Letras, Maria da Piedade Carvalho da Silva. Da Escola de Artes, Alexandre Manuel Nobre da Silva Pais e Nicholas Alexander McElberg. Do Centro Regional das Beiras, Departamento de Letras, Mariana Ferreira Lima Anderson de Abreu. Instituto de Estudos Políticos, Sandra Maria de Jesus Pereira. Da Faculdade de Engenharia, Maria Inês Martins Vitoriano. Do Instituto de Bioética, José Nuno Ferreira da Silva. E do Instituto de Ciências da Saúde, Maria Amélia Meireles Lima da Costa Pérez Correia e Nuno Ricardo das Neves Rosa. Alexandra Costa e Sofia Marafona, e ao piano Pedro Monteiro, interpretando uma peça de Mendelssohn. Em seguida, a senhora reitora vai entregar as medalhas de prata da Universidade aos funcionários que completaram 25 anos de serviço em 2012.
Chamo António Carlos Lopes Lacerda dos Santos, de Lisboa. Jorge Humberto Vila Pouca Ferreira, do Porto. Maria de Fátima Serpa Figueirinhas Costa, do Porto. E Maria Margarida Crespo Pimentel Vilhena Carvalho, de Lisboa. No mesmo ano fizeram também 25 anos de serviço Eduardo Luís Ribeirinha Cardoso Carvalho, do Porto, e José Nascimento da Silva Alves, de Braga. Vai agora usar da palavra a reitora da Universidade Católica Portuguesa, a senhora professora doutora Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia. Sr. Magno Chanceler Dom José da Cruz Policarpo, Eminência, Sr. Arcebispo Primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga, Excelência Reverendíssima, Sr. Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, Excelência Reverendíssima, Sr. Dr. Artur Santos Silva, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, Sr. Presidente do Centro Regional do Porto, Professor Dr. Joaquim de Azevedo, que hoje nos acolhe, senhores membros do Conselho Superior, senhores reitores, vice-reitores e presidentes de institutos politécnicos, ilustres convidados, caros docentes, alunos e funcionários, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. É dia de festa hoje na Universidade Católica. E tudo porque, em tempos, a Conferência Episcopal convencionou dedicar o primeiro domingo de fevereiro a esta universidade para refletir e reassumir. É a Igreja, enquanto comunidade de fé em busca da verdade, que se repensa e no primeiro domingo de fevereiro renova a confiança no projeto universitário católico em Portugal, ao mesmo tempo que fortalece os estudos teológicos, já que o ofertório das missas celebradas em todo o território nacional neste domingo é integralmente destinado a bolsas de estudo dos alunos de Teologia. A sexta-feira, imediatamente anterior a este domingo, que em 2013 coincide precisamente com o dia de hoje, serve então para a Universidade Católica fazer a sua celebração, aproveitando para refletir em conjunto, de forma aberta e comungante, a sua força na sociedade portuguesa. A presença do Dr. Artur Santos Silva, que muito nos honra como orador na sessão e a quem desde já agradeço pessoal e institucionalmente a disponibilidade e a partilha das suas reflexões sobre a universidade, integram-se nesta linha, ao mesmo tempo que evidenciam a ligação umbilical entre a universidade e a cidade, instituições que só têm a ganhar com o mútuo comprometimento, só por si, gerador de confiança. A presença nesta sala, permita-me, Sr. Magno Chanceler, que o realce. Para além do Sr. Dom Jorge Ortiga e do Sr. Dom Manuel Clemente, de eclesiásticos de paróquias da Diocese do Porto, é também motivo de regozijo, pelo que significa de desejo de confraternização com uma universidade que pertence à comunidade das universidades católicas. Uma universidade que não se limita a ter católicos no corpo docente, discente e de funcionários,
Antes é enraizadamente católica, porque nasce para servir os princípios do humanismo cristão. E porque é no Porto que estamos a festejar e a reafirmar a nossa fidelidade aos valores em que se tece a Universidade, e porque é o Porto que, recebendo as comemorações da Católica, assume a unidade da Universidade perante a riqueza da sua localização plural, em Braga, Viseu, Lisboa e Porto, a todos os que aqui estudam, ensinam, investigam, organizam no dia-a-dia nem sempre fácil, nestes tempos espinhosos em que vivemos, o funcionamento desta estrutura académica, dirijo um bem-aja, também pela diligência e atenção com que prepararam este momento de comunhão. E endereçando esse agradecimento à pessoa do Presidente do Centro Regional do Porto, professor Dr. Joaquim Azevedo, gostava que sentissem que me dirijo a cada um, individualmente, mesmo aos que, por uma ou outra razão, não puderam estar presentes nesta sala. Escolhemos para lema do Dia da Universidade formar para a confiança. Formar para a confiança não é mais do que uma razão ou pretexto para meditar sobre o sentido da nossa ação na sociedade, para refletir sobre o caminho, sempre em construção, de uma Universidade Católica, com a qual, desde a primeira hora, nos comprometemos nesta segunda década do segundo milénio depois de Cristo. Porquê, então, formar para a confiança? Entendo que é no silêncio provocado pela interrogação e exigindo a resposta que conforta a ação que a confiança surge na sua pujança, como realidade subjacente à relação com o outro ou com os outros. Não admira que a confiança comece por ser fundamental na família, se revela essencial nas mais diferentes relações humanas, se projeta depois nas relações entre pessoas e instituições dentro do Estado e se apresente nuclear no plano global, o do relacionamento mais vasto entre pessoas, organizações, Estados. Enfim, em suma, a confiança é uma dimensão essencial da convivência humana. Não, porém, de uma qualquer convivência. Antes aquela que se desenvolve num clima de respeito e de procura de verdade, justiça e paz, porque só aquele respeito e esta procura são geradores de confiança. O que significa que a confiança, muito mais do que o efeito da ação ou de uma particular ação, é a razão estruturante de uma certa forma de estar e interagir em comunidade. A percepção da diferença entre as pessoas, se não for acompanhada do respeito por essa diferença, tende a desencadear sentimentos de hostilidade e mesmo conflitos, que por sua vez dão origem a clivagens sociais e instalam a desconfiança. Respeitar o outro partindo da igual dignidade das pessoas é, por isso, tocar a essência da relação de confiança, o que a torna reflexo, expresso ou tácito, de uma relação de responsabilidade. Mas atenção, respeitar o outro nas diferenças que distinguem no quadro da responsabilidade não implica ceder ou transigir na defesa de valores. Por outras palavras, não implica tolerar o intolerável. No seu mais recente texto, o filósofo e jurista norte-americano Ronald Dworkin usa uma sugestiva imagem a partir de uma afirmação de um autor grego da Antiguidade Clássica. A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante. É na defesa da essencialidade dos valores que a confiança se forma e evolui em liberdade. Uma liberdade com capacidade psicológica de optar e optar fundadamente. Uma liberdade com capacidade sociológica de contribuir para o bem comum e de ser fonte de desenvolvimento em comunidade, como a Amartya Sen não se cansa de evidenciar, acentuando a importância da educação. Uma liberdade, enfim, como capacidade de prolongar o amor de Deus entre as pessoas, levando a que cada um saia de si próprio e se aproxime do outro. Na ação formativa, em especial a universitária, a confiança não pode, pois, ser lateral, nem deve ser negligenciada. É indispensável educar para o respeito dos valores, para a capacidade de nos assegurar ao longo da vida, para a capacidade de romper com a distância entre as grandes declarações e as realizações do cotidiano, que conformam a nossa vida,
porque nessa ruptura está a garantia do que é essencial. Esta universidade, desde logo porque além de universidade é católica, tem um papel decisivo a desempenhar e a desenvolver, eliminando a distância entre o pensamento e a realidade, transformando em ação os grandes ditos, enfim, formando para a confiança. Tudo porque o que medeia as grandes declarações e a ação que as concretiza é o coração. O que liga os grandes ditos e as realizações respectivas são os afetos e a coragem que resulta da confiança transmitida pelo amor a Deus, entretecido pelas pessoas em comunidade. Além disso, formar para a confiança tem o sentido de levar cada um a acreditar nas suas próprias potencialidades, na capacidade de afirmação pessoal, na força de inovar, criando formas de superação das adversidades, na possibilidade de ser motor de mudança e inovação na sociedade. E não resisto a citar o inspirador Papa João XXIII. Não consultes os teus medos, mas as tuas esperanças e os teus sonhos. Não penses nas tuas frustrações, mas nas tuas potencialidades, ainda que não exploradas. Não te preocupes com o que tentaste e falhaste, mas com o que ainda é possível fazer. Este é um hino à confiança. Através do lema Formar para a Confiança, a Universidade Católica Portuguesa só deseja acentuar a importância de uma cultura de garantia da dignidade da pessoa e de respeito pelo outro, uma cultura de solidariedade e coesão, uma cultura de qualidade do conhecimento, uma cultura criativa que dá asas aos dons e assegura chama aos talentos. Mas a realidade atual não facilita a ação das universidades portuguesas e muito menos a ação da Católica. O aumento da carga fiscal e o enfraquecimento da economia nacional, com as suas sequelas inevitáveis, mensuráveis no desemprego e no aumento do número de insolvências de empresas, a quebra de natalidade e fecundidade que restringe as gerações mais jovens, a atratividade que formações universitárias no estrangeiro estão a ter sobre os estudantes portugueses, são factos visíveis que estão a ter reflexos preocupantes, de um lado, na procura das universidades portuguesas e, de outro, no abandono dos estudos superiores. Acresce que o aumento exponencial da oferta de ensino superior nas últimas décadas voltou-se contra as próprias instituições que a geraram. É hoje visível não terem sido as universidades capazes de prever e antecipar a evolução. Deixaram-se enredar pela vertigem da multiplicação de cursos e pela competição que eles só por si geram no sistema universitário. Progressivamente, e não raras vezes, cursos novos passaram a encontrar justificação na resolução de problemas internos das instituições e não, como seria de esperar, nas necessidades de conhecimento e de saber, decorrentes seja da análise dos sinais de evolução do tempo longo, seja da reflexão das linhas de desenvolvimento da sociedade. Em suma, a qualidade, o rigor, a ambição da ação formativa universitária não são exigências exclusivamente ligadas ao ensino nos diferentes ciclos e à investigação nas suas múltiplas modalidades. São exigências da própria gestão universitária e de uma organização adequada a essa gestão, ela também ao serviço da missão da universidade. Neste enquadramento, urge refletir, decidir em conformidade com a reflexão e agir em razão do que se sabia. E também aqui, formar para a confiança adquire na Universidade Católica Portuguesa um sentido particular. Porquê? Pois porque implica retomar o projeto inicial da Igreja quando decidiu criar em Portugal uma Universidade Católica. Implica analisar estrategicamente o posicionamento da Católica no contexto do sistema de ensino universitário português e proceder à racionalização dos cursos de modo unitário, reflexivamente, retirando partido da localização plural dos centros e da sede e das nossas ligações internacionais privilegiadas, bem como implica pensar a investigação como atividade de conformação do futuro, um futuro também ele não circunscrito às fronteiras de Portugal. A decisão difícil de descontinuar os cursos de Engenharia da Faculdade de Engenharia do Campus de Sintra insere-se neste caminho. De inegável qualidade académica, graças ao diretor da faculdade, professor Barata Marques, e a um grupo abnegado e competente de docentes, o projeto da engenharia evoluiu num horizonte social e económico que contrariou sempre o seu enraizamento e impediu
sua expansão. Mantê-lo na atual conjuntura não corresponderia à leitura que os sinais do tempo nos indicam. Quanto à investigação inovadora na área da engenharia, empreendida por esse grupo de docentes e reconhecida pela comunidade científica mais avisada, gostaríamos de a não perder. Quanto à situação dos alunos, está a ser cuidadosa e criteriosamente estudada e acompanhada. Isto está a ser concretizada, quer no âmbito da Católica, na Escola da Biotecnologia do Porto, quer em ação conjugada com escolas superiores de nomeada, de modo a que uma decisão que não podia deixar de ser tomada afete o menos possível os alunos que em nós confiaram. Aproveito a ocasião para publicamente agradecer ao reitor da Universidade Nova de Lisboa e presidente do CRUT, professor António Rendas, e ao reitor da Universidade Técnica, professor Cruz Serra, a disponibilidade imediatamente demonstrada para encontrar as melhores soluções. Quanto à situação dos docentes e funcionários, será merecedora de idêntico cuidado. O projeto da Universidade da Católica, que todos conhecemos e partilhamos, não sai fragilizado com decisões como esta, ajustada à realidade, antes se consolida e fortalece. Por outro lado, e na mesma linha de retomar sempre o projeto inicial da Católica no tempo que é o nosso, não descuidaremos a organização interna desta universidade, que deve traduzir-se numa gestão ágil e coesa, também ela argamassada na confiança, cientes de que o que nos dá impulso para a ação e o que nos inspira está muito para além de nós, não está em nós. Só compreendendo isto e transportando-o para o cotidiano, continuaremos a ser merecedores de confiança e poderemos cumprir a missão de construir o caminho da Universidade Católica Portuguesa. Apesar, no entanto, do horizonte social e económico em que o nosso labor universitário se desenvolve, a chama mantém-se elevada. Permitam-me que vos recorde, entre outros, que a equipa EDP Católica Porto, constituída por alunos de mestrado em gestão, venceu a final nacional do Global Management Challenger 2012 e vai representar Portugal na final internacional em Bucareste no próximo abril. Que o Departamento de Som e Imagem da Escola das Artes foi distinguido no Festival Internacional de Cinema do Porto com o prémio Melhor Escola de Cinema e iniciou o projeto do Centro de Criatividade Digital, reconhecido como âncora do cluster das indústrias criativas pela estratégia de eficiência coletiva. Que a Escola Superior de Biotecnologia se juntou à Universidade de Nova Iorque e a outras reputadas universidades e subscreveu o compromisso com práticas sustentáveis das instituições de ensino superior, promovido pela Unesco e pela Universidade das Nações Unidas. A ESB comprometeu-se a cumprir um conjunto de objetivos em interação com as autoridades locais e a sociedade civil, com vista à construção de uma sociedade amiga do ambiente. E ainda, a Associação Portuguesa de Museologia atribuiu à Universidade Católica Portuguesa o prémio de Museologia atribuído ao melhor trabalho da área. Em Viseu, lembre-se que a Católica foi uma das vencedoras do prémio Semana da Ciência e Tecnologia, atribuída à atividade A Arquitetura Arrisca-se. Em Braga, a Faculdade de Ciências Sociais disponibilizou gratuitamente uma ferramenta online de apoio a crianças com necessidades educacionais especiais, ao nível da linguagem e da memória, desenvolvido por um aluno finalista em Tecnologias de Informação e da Comunicação, Rui Silva, sob supervisão de docentes da faculdade. Por sua vez, recorde-se que a Católica Lisbon garantiu o 4º lugar da empregabilidade a nível mundial dos seus alunos de mestrado, nos 3 meses após a conclusão do curso, no ranking que avalia o sucesso ao nível da empregabilidade. E ainda foi eleito em Portugal o estabelecimento de ensino que apresenta as melhores ações de formação sobre gestão de pessoas. Lembre-se também que a Católica Global School of Law foi pelo 3º ano consecutivo, entre 82 escolas de direito de 18 países, distinguida como uma das mais inovadoras escolas de direito mundiais, sendo referida como absolutamente pioneira no ensino e investigação do direito transnacional. E a rede de Lisbon Consortium, criada pelo Programa de Mestrado e Doutoramento em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas, recebeu o Prémio Gulbenkian para projetos de internacionalização e reforço de capacidade científica no ensino superior em 2012. Tampouco que se esqueça que o professor José Tolentino de Mendonça, da Faculdade de Teologia e atual vice-reitor,
que foi nomeado por Sua Santidade Papa Bento XVI consultor do Conselho Pontifício para a Cultura e que na terceira edição do Estudo Nacional de Notoriedade da KPSP, Consultoria de Marketing, a Católica foi distinguida com o primeiro prémio da marca que marca na categoria de universidades e outras instituições de ensino superior. A lista continua. Mais não fiz do que uma seleção irreduzida do que na Católica mereceu o olhar dos outros em 2012, sabendo que para além desse olhar há muito trabalho de formiga que não se vê nem as páginas dos jornais, mas sem ele a universidade não caminhava nem cresceria. A todos, alunos, docentes e funcionários, o meu reconhecimento pela abnegação e esforço, mas principalmente pelo modo como mostram que a Católica faz parte do vosso estar no mundo. Em especial para os novos doutores que acabam de receber as suas insígnias, a certeza de que a Católica se honra com o vosso êxito e se alegra antecipadamente com os novos sucessos que para vós se avizinham. Quanto aos funcionários que hoje receberam a medalha de 25 anos de casa, uma palavra de natural satisfação, envolta no desejo de que continuem a sentir-se bem connosco. Não tenho dúvidas de que todos juntos e deste modo empenhado, a Católica vai ficar mais forte depois da crise. Olhando para o alto, vamos de certo crescer em competência, qualidade, rigor, atenção às pessoas, com visão global, procedendo à necessária racionalização e consolidação da ação, de modo coeso e solidário. Confiemos em Deus, porto seguro para quem tem fé, como sugestivamente lembra Bento XVI, e prossigamos o nosso caminho a formar para a confiança. A concluir a sessão, vai usar da palavra Sua Eminência, o Magno Chanceler. Senhora Reitora, Senhor Presidente do Centro Regional de Porto da Universidade Católica Portuguesa, Senhor Reitor da Universidade de Porto e demais autoridades académicas, senhores professores, Sr. Dr. Artur Santos Silva, Sr. Amaral Rebento e Sr. D. Jorge Ortiga, meus caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostava de aproveitar esta minha intervenção para saudar com muita amizade a comunidade académica deste Centro Regional. É certo que hoje é o dia de toda a Universidade, mas é com muita amizade que nós nos celebramos de vez em quando aqui, e a minha saudação vai de uma modo particular para vós, que todos os dias tentais edificar a Universidade nesta cidade de Porto. Gostaria de aproveitar este púlpito para dirigir uma palavra a todos os católicos de Portugal. Vamos celebrar o Dia Nacional da Universidade Católica no próximo domingo. A quem esta minha palavra chegar, quero apenas pedir-vos: mostrai-lhe o vosso carinho e o vosso interesse. A Universidade precisa de vós. Precisa desse interesse e desse carinho. Porque ela é hoje, mais do que nunca, uma realidade nacional. À Universidade, eu queria dizer duas coisas, e aqui falo não apenas como Magno Chanceler, mas também como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Queria agradecer-vos, em nome da Igreja em Portugal, o papel
e o serviço que lhe tem-nos oferecido para que a Igreja cumpra uma das missões que o Concílio Vaticano II lhe enunciou, que é de contribuir amorosa e decididamente para a construção de uma sociedade humana mais justa, mais digna do homem. E a Universidade Católica tem sido um dos braços estendidos desta intervenção da Igreja na sociedade. Foi crescendo, tem-o feito com dedicação, tem-o feito com qualidade, aliás, hoje reconhecida mesmo internacionalmente. Continuará a fazê-lo com o mesmo amor e a mesma dedicação com que o tem feito. Queria dizer-vos também, em nome da Igreja, à Universidade Católica, que no momento presente que a sociedade vive, a nossa Europa e, de certo modo, toda a comunidade humana, todos pressentimos que uma época nova, com uma nova sabedoria e com novas estruturas, uma nova compreensão do homem e da sociedade organizada é necessária. E se não formos capazes de fazer, pagaremos, as gerações vindouras pagarão o preço dessa inépcia. E aí as universidades têm um papel absolutamente decisivo. Antes de mais, pela profundidade do saber. Uma nova etapa de civilização e de organização da sociedade precisa de profundidade cultural. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Ou somos capazes de uma profundidade cultural, eu diria de uma renovação cultural, ou não iremos longe. E aí as universidades, pela clareza do seu saber, pela lucidez e generosidade da comunicação desse saber, pela generosidade do serviço, tem um papel absolutamente importante. E a Universidade Católica, em nome da Igreja, tem um papel importante nessa transformação cultural. A cultura é a base da sabedoria, e a sabedoria é a chave e o segredo da compreensão do mistério da vida e da história. Mas a Igreja pede-vos ainda mais. Não apenas a divulgação do saber, mas a produção dos conhecimentos. Não haverá etapa nova na economia, na organização da sociedade, na compreensão mesma do homem em comunidade, se não houver um investimento mais generoso do que habitual na investigação. Uma investigação que não pode ser só teórica. Tem que abrir caminhos de iniciativas transformadoras e renovadoras. Aí a Universidade Católica tem dado já as suas provas, consoladoras, promissoras. E a Igreja pede-vos que não desanimeis, porque a nossa função não é só ensinar o pouco que já sabemos, é aumentar muito, muito, muito aquilo que a humanidade precisa de saber para se renovar. Deus não nos faltará. Neste momento difícil e exigente da sociedade, que também atinge as universidades e, de um modo particular, uma universidade como a nossa, é preciso lucidez de análise, coragem e prudência nas decisões, a ousadia de saber imaginar o futuro. Muito obrigado.
presentes estão convidados. Em nome de Sua Eminência, o Magno Chanceler, declaro encerrada a sessão. Peço a todos que se levantem e aguardem a saída do cortejo académico.